Olá pessoal, hoje eu vim aqui para a gente tentar ver, né, uma configuração para o nosso filtro de Bitcoin, tá? Que tenha um objetivo, né, bem claro para nós, tá? A gente sabe que teve essa semana foi colocada uma melhoria que foi o time frame de 15 minutos, tá? Time frame aqui, tá? De 15, para a gente tentar pegar melhores oportunidades e estopar aquelas quedas bruscas, né? Então, vamos tentar responder primeiro, né? Quais essas perguntas aqui, né? Qual o objetivo? Qual é o objetivo que você quer para o filtro Bitcoin? Tá? Proteção de capital? Aproveitar mais as oportunidades? Ambos, achar um meio termo, tá? Porque assim, a gente não consegue, para ter uma coisa, por exemplo, para ter proteção de capital, eu vou perder mais oportunidades, certo? Né? E para ter mais oportunidades, eu vou comprometer talvez um pouco mais da minha proteção de capital. Né? Talvez a gente consiga um parâmetro intermediário que consiga, né, a melhor proteção de capital para melhores oportunidades, né? Mas é mais difícil isso, né? Tanto que a gente tem centenas de indicadores, né, na análise técnica, né, que tentam de alguma forma, né, fazer um dos dois, uma desses dois objetivos aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, tá? O que eu quero do filtro Bitcoin, certo? É proteger o capital? Sim. Aproveitar as oportunidades? Não, eu quero proteger e pegar só as tendências certas, né? Então, isso aí já vai, né, nos dar a resposta, né, para outras coisas que a gente vai ver aqui na frente, certo? Outra coisa, qual é o melhor time frame para colocar o filtro de Bitcoin? É 15 minutos? É 30 minutos? É acima de 30 minutos? Tá? Porque aqui eu posso antecipar, né, algum movimento do mercado, né? Aqui eu posso estabelecer a mesma correlação e depois a gente vai ver isso aqui, né? Quem fez o curso de análise técnica, né, do Perdigueiro Análise Técnica, vai ver que eu comentei isso em umas aulas lá sobre essa correlação entre os dois time frames aqui, tá? Acima de 30 eu transformo, né, ela uma média mais lenta, né? Enfim, tudo isso a gente precisa saber e entender bem, né, como é que é o funcionamento desses tempos na média, né, qual o tamanho da média, para podermos, né, achar a resposta, a melhor resposta aqui para as nossas perguntas de cima, tá? E também tem uma coisa que eu vou falar agora, né? Qual é a diferença entre o time frame, tá, e seus correlacionados, tá? Por exemplo, qual é a diferença que tem do 15 minutos 20 de mm, tá, para o 30 minutos, tá, 10 mm, certo? Isso aqui é o mesmo tempo, né? Aqui são 5 horas, certo? E aqui são 5 horas também, tá? Então eles têm a mesma movimentação, certo? Será? Né? Então a gente vai ver isso e vamos começar por isso agora, tá? Eu vou colocar nos gráficos aqui, certo? Eu vou primeiro mostrar o de 30 minutos aqui, tá? Que é com a banda de Bollinger. Deixa eu a canetinha aqui, certo? Aqui, ó, banda de Bollinger em 10, tá? Média móvel de 10, tá? Aí eu deixei assim nas bandas de Bollinger para vocês verem, né, essas diferenças aqui, ó. Ele se torna
tá? Aqui, ó, vamos ver outro lugar aqui, tá? Ó, ele se torna muito a movimentação se torna muito brusca, certo? Olha, vejam aqui, né? E isso acontece, olha só aqui, ó, na média também, tá? Aqui nesse candle também teve. Eu vou tentar diminuir aqui a espessura. Deixa eu ver. Ah, agora melhorou, tá? A gente pode ver essas, tá, diferenças aqui. E o que que acontece, tá? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Eu vou apagar aqui, só pra gente conseguir enxergar melhor aqui. Deixa eu ver onde é que é apagar aqui. Borracha, tá? Então eu vou apagar isso aqui. Vamos dar um desfazer, tá? Aqui. Aqui. Pronto. Espessura eu vou diminuir aqui, tá? Então a gente vê aqui, ó, que nesse período aqui, ó, tá? Ele subiu, voltou para o interrogação e depois para o negativo. E depois ele subiu, certo? Será que no 15 minutos, por exemplo, vai acontecer isso também? Vamos dar uma olhada no gráfico aqui, tá? Então eu vou pegar agora o 15 minutos aqui, tá? Vocês vão ver que tem exemplos ali melhor, tá? Vejam, ó, que deixa eu tirar a espessura de novo aqui, tá? Vejam que mesmo assim, ó, tem alguns, vamos dizer, bicos, né? Mas ó, olha só, ele tá bem mais suavizado. E olhem aqui, ó, que ele foi do positivo para o interrogação e não foi para o negativo. Tá? Ele não foi para o negativo, ele ficou só no interrogação e aí depois voltou para o positivo. Então, isso aqui, né, isso falando da nossa configuração lá do robô, certo? Então, isso aqui teria dado stop no na nossa operação, tá? Se a gente tivesse no 30 minutos, tá? E no 15 minutos não teria, certo? Então, isso é uma coisa, ó, aqui a gente pode ver melhor, tá? Vou aqui também. Vejam como ele é bem quebrado, ó. Ele é bem brusco, ó. E a resposta para isso, olha só, aqui, ó, tá? Ó, aqui, aquele exemplo. Esse aqui é o mesmo exemplo, só que eu tirei, tá? Os candles, tá? Então vejam que eu vou colocar aqui a outra, que é esta aqui. Tá? Olha, vejam que, ó, aqui, ó, eu não tive, de novo, vou fazer desfazer, espessura, tá? Vejam que aqui, ó, eu não tive o stop, tá? E aí ele foi, tá? Por que acontece isso, tá? Vou voltar aqui pro notebook. Por que acontece esse tipo de coisa, tá? O que acontece? Eu tenho no de 15 minutos, né? Por que ele é mais suave? Eu tenho se eu tiver dois candles de 15 minutos, é igual a um de 30, certo? Só que eu tenho dois. Então, esses dois aqui, ele suaviza melhor a tendência, tá? Do que uma pancada de apenas de um de 30 minutos, tá? 1 vezes 30 minutos. Certo? Então, quando eu tenho um candle muito grande aqui, nesse caso aqui é dividido em dois, tá? Então é por isso que ele é mais suave, certo? Então é importante a gente ver exatamente para não pegar os nossos stops. Então vocês vejam que essa diferença, e eu falei na minha aula lá no curso de análise técnica, né, que todos os time frames têm correlação, tá? Só que isso aqui eu não falei lá no curso lá, tá? Porque não era relevante na época, tá? Mas agora para nós que estamos trabalhando com robô, e o robô ele só enxerga se a tendência é positiva, negativa ou intermediária, né? Ou sem definição. Então isso
é importante para nós vermos, certo? É um pequeno detalhe, mas eu acho muito importante da gente ver, tá? Outro detalhe agora vamos ver as médias móveis, tá? Então aqui, ó, eu tenho todos os candles. O gráfico tá simples, eu vou até tirar aqui para ficar melhor, tá? Para ficar maior, mais amplo, tá? E eu coloquei média móvel de 10, de 20, 30 períodos, 40 e 50 períodos, tá? No 15 minutos aqui, certo? Então vejam que tá bem ruim da gente ver, tá? Mas o que acontece? Vamos agora ver um de cada vez. Então eu vou tirar os candles aqui, tá? Vejam como eles são diferentes. E é por isso que eu digo, que eu citei aqui, tá? Além do qual o melhor time frame, qual a melhor média móvel para você usar no filtro de Bitcoin, certo? Então, aqui, voltando para cá, ó, vejam que, tá? Agora eu não posso desenhar, tá? Mas, claro, obviamente a de 10 ela é mais rápida, mas olha quantas quebradas elas têm, vamos dizer assim, ó, tá? Que vão interferir na nossa, nos nossos stops, tá? Então vejam aqui, ó, comparando com aqui essas cores que a gente tem aqui, tá? São referentes a essas cores que a gente tem aqui. Então vejam que a de 10, olha aqui, ó, pouco mudou a de 20 aqui, a de 30, a de 40 e a de 50. Certo? A diferença aqui, ó, é que ela entra mais rápido. Então por isso que tu tem que saber, se tu quer aproveitar mais oportunidades, tu tem que, né, usar uma média móvel mais rápida, mas estás, né, sujeito a tomar mais stops por causa dessa variação, certo? A de 20 períodos aqui, ó, ela também tem, né, umas quebradas, vamos dizer assim, a mais, mas ela já é mais suave. Olha só, aqui a gente tem, né, uma indefinição e depois voltou a cair. Então essas coisas é que a gente tem que ver para colocar no nosso objetivo, tá? Vamos agora ver uma por uma aqui, ó. Eu vou tirá-las, tá? Então vejam como é que foi a movimentação, ó. Veja como ela é bem quebrada, bem arisca, vamos dizer assim, né? Quando pega uma tendência, ótimo, né? Ela é bem rápida, mas quando não tá ainda na tendência, ó, aqui, ó, mesmo estando na tendência, ela sobe aqui, desce, sobe aqui e desce, certo? Ó, em comparação com a de 20, ó, aqui ela é mais atrasada, obviamente, tá? Mas, ó, a de 20 já tem menos dessas variações, tá? E essas variações não são boas para nós. Então a gente sempre vai tomar stop, tá? Se tiver essas variações aqui, e é o que eu digo assim, que vai tomar stop sem ter necessidade, né? Sem ser o nosso objetivo, tá? Vamos colocar de 30 aqui, ó, vocês vejam que a de 30 já é mais, né? Ela é mais atrasada, obviamente, né? Mas ela já é um pouco melhor, né? Já é bem melhor até, eu acho, que a de 20, tá? Assim como a de 40, certo? Ó. Só que aí vai chegando um momento, e a de 50 eu vou colocar aqui, né? Que a gente atrasa muito as entradas, certo? Ó, colocando a de 20 aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu teria saído, tá? Aqui na de 20 eu teria saído aqui nesse ponto aqui, e assim por diante, né? Vejam que eu teria saído muito, mas muito tempo depois, apenas com a de 50, tá? E agora eu vou colocar aqui, ó, o gráfico para a gente ver o que aconteceu aqui, tá? Nós tivemos, né, uma consolidaçãozinha, mas a tendência já estava de baixa, ó. Se vocês verem os topos aqui, ó, a gente fizer riscar os topos e fundos aqui, ele já estava numa tendência, certo? A gente teria parado aqui, né? Teria estopado tudo e não teria entrado só nessas variações aqui,
certo? Então vejam como é importante a gente saber e enxergar principalmente no gráfico, né, o que acontece com elas, tá? Eu acho a de 50 muito atrasada, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, ó, tá? Ela só, ó, aqui, ó, ela inverteu, começou a subir aqui, ó, aqui, sendo que o movimento começou aqui embaixo, ó. Ó, onde a primeira começou a inverter, ó, e vocês vejam que a primeira foi a de 10, obviamente, né? Só que o que acontece? Será que eu quero perder? Vou pegar uma figura aqui. Não, não, eu quero uma figura. Também não é aqui. Aqui, tá? Será que eu quero perder essa oportunidade aqui? Ó, vou colocar até aqui. Tá. Será que será que vale a pena perder? Talvez valha. Talvez valha pela segurança que tu tem que aqui a tendência já está subindo. Entendeu? Aqui já está certa que a tendência está subindo, né? E pode ter variação, pode, a gente não sabe o que vai acontecer para frente, né? Mas o importante aqui é a gente achar um meio termo dentro, né, do que a gente quer. Isso aqui serve para qualquer time frame também, tá? Ó, vejam que vai acontecer a mesma coisa. Ó, aqui um dado bem interessante, tá? Que eu vou tirar aqui de novo os candles e vocês vejam, ó, vou colocar aqui, ó, nesse primeiro candle vermelho começou a queda efetivamente, tá? Aqui foi aonde começaram, né, seriam os stops. Vejam como é que é a diferença. Então eu vou marcar aqui no quarto, depois do topo aqui, tá? Então aqui, ó, praticamente aqui, ó, tá? Vamos ver pelo horário aqui melhor, né? Aqui, 22 horas, tá? Aqui, ó. Praticamente todas inverteram aqui, certo? E olha como é que foi os candles, tá? Os 21, 22, 21, 30, 22 horas aqui, ó. Não teria, as curtas não, para mim, pelo menos que eu enxergo, não vejo vantagem, né, de ter estopado 15, meia hora antes aqui, tá? Porque poderia ter perdido alguma oportunidade aqui, uma realização de algum, né, de algum trade ainda, tá? Mas vejo que quando caiu de verdade, né, todas caíram juntamente praticamente, né? Só a de 50, obviamente, que ela foi um pouquinho mais tardia, né? Que a gente pode dizer que ele começou a cair aqui já nesse candle grande aqui, né? Então, isso que eu queria mostrar para vocês, né? E voltando aqui, né? Qual o melhor média móvel para o filtro de Bitcoin, né? A minha resposta é a seguinte: qual? Depende do seu objetivo, depende do que você quer. Tá? Eu acho que é muito importante a gente ver isso aqui, porque às vezes a gente coloca, eu vou testar tal média móvel, vou testar outra média móvel, e aí tu não veio aqui no gráfico, né, olhar, não que seja obrigatório, né, isso é uma função até nossa, da gente discutir, levantar questionamentos, né, para saber o que é melhor, o que não é, certo? Qual é o melhor time frame, né? Depende do que tu quer também, né? Às vezes um time frame acima de 30 para stop, ele demora mais a entrar. Tu não perde, tu consegue talvez aproveitar mais oportunidades. Assim, claro que eu posso fazer a correlação desse time frame com esse, tá? E, por exemplo, se ele fosse 1 hora aqui, né? Então eu teria... esse aqui tinha que ser 4 vezes maior que o meu 1 hora. Então, se aqui fosse de 10, esse aqui teria que ser de 40. Tá? E a gente vê que esse time frame, né? Ele é mais suavizado.
do que seria esse de 1 hora aqui, por exemplo. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado, né? Deixe os comentários aí no vídeo, né? No grupo lá, que eu acho que essas discussões aí é que estão fazendo as melhorias no robô serem cada vez mais rápidas. Certo, pessoal? Até mais.